Olá, minhas deusas e meus deuses maravilhosos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer uma coisa muito interessante para vocês. Hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Co-Criador da Realidade, da Elaine Orives. Meus amores, tem ouro aqui dentro, tá? Pra você aí que não gosta muito, né, não tem paciência para sentar e ler um livro, vem comigo que eu vou ler algumas partes, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e, se fizer sentido para você, deixa o seu like, coloca nos comentários o que você achou desse momento, eu e você. Vamos junto? Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre a frequência vibracional. Bia, o que é isso? Gente, é a sua assinatura vibracional. As emoções que você coloca para o universo, que o universo entende quando você assina o que você quer. Já parou para pensar? Cada emoção, ela emite uma frequência. Existe uma pesquisa que o Dr. David Hawkins fez, que ela é assim, ó, a perfeição do universo, entendeu? É nessa tabela que ele criou que nós vamos conseguir identificar as nossas emoções e entender o que cada uma delas está sendo criado na nossa realidade. Então, bora lá? O David Hawkins, né, ele foi um médico psiquiatra norte-americano, pesquisador científico, professor espiritual e autor internacionalmente renomado, ganhador de um prêmio Nobel. Que lindo, ele merece. Que dedicou a vida a pesquisas dos aspectos científicos, teóricos e práticos da consciência humana. Em seu livro mais conhecido, Poder versus Força, publicado originalmente em 1995, fruto de 20 anos de pesquisa, ele apresentou um mapa da consciência humana e a escala das emoções. É aqui que a gente dá o checkmate. Nos quais os níveis de consciência se correlacionam com as emoções e têm suas frequências mensuradas em hertz. Então ele aprende, o que ele fez? Ele mediu as emoções em hertz. Esses hertz são... O planeta, ele é uma vibração, né? O nosso universo é uma vibração. E ele vibra em 1 hertz. Ele tem um nível de hertz que ele está vibrando. E aí, a cada emoção que você sente, você conecta. Então, pega essa. O mapa da consciência humana, além de ser um produto científico espetacular, é também um incrível guia para quem busca autoconhecimento, evolução espiritual, cura, relacionamentos saudáveis e realização pessoal, profissional e material. Eu falei para vocês que era ouro, né? Dr. Hawkins conseguiu mensurar a frequência das principais emoções humanas com rigor científico, através da aplicação de testes cinesiológicos, da consideração de princípios da física quântica e do conceito junguiano de inconsciente coletivo. Mais pra frente vocês vão entender o que é isso. Como você pode contemplar na imagem a seguir, no mapa da consciência humana, os níveis de consciência estão escalonados de forma hierárquica. Nível de consciência, frequência da energia, emoção correspondente e processo evolutivo de cada uma delas. Vamos ver comigo. Como vocês podem ver, aqui nós temos a visão de Deus, a visão da vida, o nível, a frequência que aquilo está vibrando, a emoção e o processo. Então, um exemplo aqui, vai. Você tá vibrando no ódio, certo? Você tá vibrando no ódio, você tá vibrando, a frequência que você tá emitindo para o universo é de 150 Hz. O processo que você vai viver diante disso são agressões, entende? Você tá num nível antagônico, né? A sua visão da vida, ela é a raiva.
Na visão de Deus, você está sendo vingativo. Então, quando você muda, vamos para um polo positivo aqui, ó. Quando você está vibrando no perdão, o que acontece? Você está vibrando em 350 Hz e você está transcendendo, né? Nesse lugar aqui, você tá vibrando num nível de aceitação. Porque quando você perdoa, você aceita as coisas como elas são, né? Então, na visão da vida, você tá vivendo num lugar harmonioso. Na visão de Deus, você está sendo misericordioso. Então, gente, essa tabela aqui é o estudo do Dr. Hawkins. E isso aqui é ouro, né? Aqui a gente tem as vibrações. Então, quando você vibra aqui, ó, da coragem para baixo, você tá vibrando só, atraindo só coisas ruins, certo? Desânimo, desespero, acusação, tá sendo eliminado das situações. Então, é esse lugar que você tá vibrando. Deu pra entender? Bora lá, então. Ficou claro essa parte pra vocês? Então, é isso. Dificilmente uma pessoa ela se mantém em um único nível de consciência, podendo transitar entre eles. Ninguém vai estar ali vibrando no perdão 24 horas por dia, né, meus amores? Vamos combinar. Então, somos seres humanos, somos feitos de emoções. Mas quando você tem a consciência do que você está sentindo, do que você está emitindo, né, emanando para o universo, aquela emoção ela não domina você. Pegou? Desse modo, o nível de consciência de uma pessoa é determinado pela média dos vários níveis em que opera, e que, por sua vez, determina como ela percebe a si mesma e a realidade, além da maneira como interage com o mundo. A escala das emoções é uma espécie de versão resumida do mapa da consciência, na qual podemos observar a frequência das emoções mensuradas em Hertz, que é a unidade métrica da frequência. Como eu mostrei para vocês, que é aquela tabelinha que você só vê os hertz de cada emoção. O nível de consciência predominante de uma pessoa determina como ela pensa, como ela sente, como ela age, como ela reage e como ela interage com a realidade. Esse conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes emite uma frequência equivalente ao nível de consciência em que a pessoa se encontra. E é justamente isso que chamamos de frequência vibracional. O que você está assinando no universo? Fala para mim. Qual está sendo a sua frequência vibracional, o seu código de barras? A sua frequência vibracional é, portanto, em uma metáfora que costumo utilizar, né? Código de barras. É a assinatura eletromagnética que você tem com o universo. Uma espécie de CPF energético que contém e emite as informações a respeito de quem é você. Nesse sentido, a frequência vibracional que você emana determina a realidade que você experimenta pela manifestação de situações, eventos, circunstâncias e relacionamentos de frequência equivalente. O relacionamento que você tem hoje, ele é conectado na frequência energética que você emana. A sua realidade você cria baseado na sua frequência energética. Pensamento, sentimento e ação cria exatamente o que você está vivendo hoje. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre os níveis de consciência? Adoro. Começando pelo nível mais baixo da tabela de Hawkins, que é a vergonha. Gente, sabe quanto hertz você emana quando você está vibrando na vergonha? 20 hertz. 20 hertz. Tá bom para você? É a frequência mais baixa da tabela. O nível da vergonha é perigosamente próximo à morte. Pois a pessoa que vibra na vergonha, ela vive como um zumbi. É praticamente um morto-vivo. Na vergonha, é comum a presença de pensamentos
vontade de sumir do mapa, impulsos de autoflagelo, timidez, atitudes antissociais e toda sorte de pensamentos, sentimentos e comportamentos autodestrutíveis. A vergonha também pode se expressar de maneira compensatória, na forma de perfeccionismo, criticismo, intolerância, crueldade, obsessão por controle. Me conta, alguém aí tá vibrando na vergonha? Acredito que não. A segunda, na tabela de Hawkins, a segunda emoção é a culpa. A culpa, ela é medida em 30 Hz. A pessoa que vibra na culpa, ela tem uma tendência fortíssima à vitimização, em todas as suas formas de expressão, permeada por sentimentos corrosivos de remorso, arrependimento, preocupação com o pecado, e como na vergonha, ela é repleta de pensamentos e autodestrutivos. A culpa desencadeia comportamentos de autopunição, masoquismo, autorrecriminação e moralismo. Muitas vezes você também se expressa projetando nos outros controle, manipulação, inclusive com inclinações para a agressividade, violência e até mesmo atitudes. E aí, tem alguém vibrando na culpa? Você sente culpa por querer realizar os seus sonhos materiais, sabendo que tem tanta gente passando fome no mundo? Você sente culpa quando seus filhos pedem alguma coisa e você não tem dinheiro para dar? Você sente culpado ou culpada por não dar atenção suficiente para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família, para o seu esposo ou sua esposa? Você se sente culpado por não fazer atividade física? Por estar acima do peso? Ou quando come demais? Quando dorme demais? Essas são perguntas que vai fazer você refletir. Porque tudo isso, se você se vê em algum lugar desse, você está vibrando na culpa. Por isso que trazer para o consciente é o que transforma a nossa realidade. Aqui a reflexão da vergonha, as perguntas são: você tem vergonha de não ter dinheiro para honrar seus compromissos? Você tem vergonha de cobrar quem lhe deve? Ou cobrar pelo seu serviço? Você tem vergonha de quem você é? Da situação em que você se encontra, dos erros que você já cometeu, do seu passado? Você tem vergonha da sua casa, do seu carro, de andar de ônibus, das suas roupas ou até do seu cachorro mal educado? Opa, que esse lugar aqui, ó, eu me coloquei esses dias, hein? Meu cachorro tava latindo muito e fiquei com vergonha dos vizinhos. Ó, consciência. Toma consciência, ressignifica. Não faz mais aquela ação, entendeu? Muda aquele sentimento para uma polaridade positiva. É isso. Enfim, essas são algumas das perguntas. Vamos para a terceira. O terceiro sentimento é a apatia. A apatia, ela está vibrando em 50 Hz. O nível da apatia se expressa em sentimentos crônicos de escassez, desespero, pobreza, vitimização, carência, dependência e a mais absoluta falta de esperança. Vibrando na apatia, a tendência é a depressão. E o sentimento de que sua existência é um fardo para a família e para a sociedade, bem como o pensamento de que seus problemas não têm solução, de que não existem recursos suficientes, de que sua vida e o mundo não têm jeito. Na apatia, a pessoa não consegue vislumbrar qualquer possibilidade de mudança, de melhoria ou de crescimento. E mesmo quando surge alguma oportunidade, essa pessoa não tem energia para agir e apresenta objeções para a mudança. Quem aí se identifica? Reflita. Você fica paralisado quando você tem muitas contas para pagar e não tem dinheiro suficiente? Você perdeu a esperança de melhorar a sua situação financeira? De melhorar a sua saúde? De melhorar o seu relacionamento?
Você não sabe o que fazer quando vislumbra o longo e árduo caminho que você tem que percorrer para conseguir o que deseja? Você não tem a menor ideia sobre por onde começar sua mudança e até duvida que seja possível mudar? Ou você fica apático por não saber o que fazer para recuperar a sua saúde? Você trava quando se sente desrespeitado, desrespeitada? E quando não consegue atenção? E quando as pessoas parecem não entender você? Como você se sente? Esses são alguns lugares vibracionais das nossas emoções. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a tristeza, sobre o medo, sobre o desejo, sobre a raiva, sobre o orgulho. E depois nós vamos entrar para a tabela 200 Hz acima da tabela de Hawkins, que é a coragem. E aí, quem vem comigo? Você gostou? Eu espero você no próximo vídeo. Já clica em curtir, né? Compartilha com seus amigos que você sabe que vai gostar desse assunto. Já salva e se inscreve no canal para não perder o próximo. Vamos lá. Espero todos vocês. Um beijo. Deusas e deuses maravilhosos deste canal.